Shalom Adonai, meus irmãos! O estudo de hoje será baseado no Salmo 110. Eu já peço a todos que possam permanecer até o final do vídeo, tá bom? Então vamos para o estudo. Sejam muito bem-vindos ao canal Anunciando o Verbo Vivo. E conforme foi dito, vamos meditar um pouco no Salmo 110. E nós vamos perceber o quão revelador e profundo é este Salmo, porque ele vai falar de quando Jesus foi elevado até o trono do Pai e também vai falar da sua vinda, do seu retorno com poder e glória. Mas vamos começar lendo um trecho que está em Atos capítulo 1, do verso 8 a 11, que vai falar momentos antes de Jesus ser assunto ao céu. Ele vai estar reunido com seus apóstolos e deu várias instruções, dizendo que eles vão ser testemunhas dele em toda Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. E dito isto, ele foi assunto aos céus, elevando-se, e uma nuvem o cobriu. E apareceu dois anjos para eles, declarando que do mesmo modo que Jesus estava subindo aos céus, elevando aos céus, ele iria voltar também numa nuvem. Então vamos ler aqui Atos capítulo 1, do 8 ao 11, que diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então aqui estava para se cumprir o Pentecostes. E Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e apareceu dois anjos vestidos de branco, e declarou para eles, do mesmo modo que Jesus subiu numa nuvem, iria também retornar. Então vamos ver o momento em que Jesus é recebido até o trono do Pai. No Salmo 110, verso 1. Vamos para a leitura. Só o verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por debaixo dos teus pés. Então Davi declara: Disse o Senhor ao meu Senhor. Era o Pai falando para Davi que iria colocar o próprio Senhor dele, que seria o descendente dele, o Cristo, iria colocar ele à direita dele, até que todos os seus inimigos estariam debaixo dos seus pés. Nós vamos perceber também que Daniel, o profeta Daniel, recebeu visões sobre este momento também. Daniel 7, do verso 13 e 14. Verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, o Filho do Homem é a profecia do descendente de Adão e Eva, lá no Gênesis. Então, ele recebeu domínio, glória e os reinos, para que todos os povos o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, não passará. Então, o domínio que se havia perdido, lá de Adão e Eva, que Deus tinha dado todo o domínio da terra para Adão e Eva e seus filhos, e foi entregue nas mãos do inimigo, aqui Jesus, ele reconquista de novo essa glória, esse domínio e o reino das mãos do inimigo, das mãos de Satanás. Mas Cristo ainda não assumiu o seu reino aqui na terra, por causa dos tempos determinados, porque faltam desenrolar muitas profecias ainda, através da história dos homens. Apocalipse 5, do verso 11 ao 14, também vai falar deste mesmo momento. Diz assim, verso 11: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares,
proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Então todos os anjos deram ações de graças ao Pai e ao Filho. Então, continuando no Salmo 110, nós vamos ver o momento de Cristo assumir o seu reino. E o momento dele voltar com poder e glória. Nos versos 2 e 3, diz assim: O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos. Como o orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. Então o cetro de Deus é Cristo, e ele descerá no monte Sião e irá executar a sua vingança contra os seus inimigos, contra os rebeldes e contra aqueles que desobedeceram à pregação do Evangelho. Os apóstatas, falso profeta, a besta, o império do anticristo, que será a besta, ele irá executar vingança sobre todos estes e até sobre o povo que apostatou da fé e entregou os seus próprios irmãos, entregou os pais, entregou os filhos, entregou os irmãos para livrar a sua própria vida. E neste instante apareceu um povo vestido de santos ornamentos, que é a igreja, que é todo o Israel de Deus, o Israel segundo o Espírito. Esse povo vestido com santos ornamentos, primeiro, os que estavam mortos ressuscitaram, e os que estavam vivos para a vinda de Cristo tiveram os corpos glorificados. Aqui está se referindo à glorificação do corpo. Continuando agora até o verso 7. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra, de caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Então a Escritura nos revela o momento da sua vinda, que será no toque da 7ª trombeta. E quando o anjo tocar a 7ª trombeta, então haverá 7 cálices da ira de Deus antes de Cristo vir. Então primeiro se toca todas as 7 trombetas, e na 7ª trombeta é dado 7 taças, para aí, na 7ª taça, se consumar a ira de Deus. Ou seja, quando Cristo vem e pisa o lagar, reúne todas as nações no grande lagar da ira de Deus. Mas primeiro nós vamos ler a 7ª trombeta. Então Apocalipse 11, do verso 15 ao 19, nos fala o momento da vinda de Cristo. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Na 7ª trombeta,
os reinos do mundo passam a ser do Senhor e de Cristo. Porque antes da sétima trombeta, estavam nas mãos do dragão de 7 cabeças e na besta, também, de 7 cabeças, 10 chifres. Então, a partir deste momento, serão derramadas 7 cálices da ira de Deus. Porque antes as nações estavam fazendo guerra contra todo o povo de Deus, contra aqueles que tinham o testemunho e o nome do Senhor Jesus. Estavam sendo perseguidos, estavam sendo mortos, e estes que estavam na cidade é que estavam sofrendo essas perseguições e estas mortes. Como não é um estudo específico sobre as trombetas e nem sobre as taças da ira de Deus, eu não posso estender muito com profundidade aqui, porque senão iria demandar muitos vídeos só para explicar as trombetas, só para explicar as taças, qual é o sincronismo na última semana, porque as trombetas, as 7 trombetas e as taças estão dentro do período da última semana, dos 7 anos, lá do capítulo 9, verso 27 de Daniel, que vai tratar das 70 semanas, e ficando uma semana para o final. Em Zacarias 14, do verso 1 ao 5, declara que Jesus estará novamente com seus pés em cima do Monte Sião. Zacarias 14, do verso 1 ao 5, diz assim: Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Presta atenção no verso 4, que tremendo. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelos vales dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então, presta atenção aqui. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Então, o dia do Senhor é uma expressão muito recorrente nos profetas e se refere ao dia da sua vingança, o dia da sua ira. Então, mais uma vez, vai acontecer uma grande destruição em Jerusalém. Vai ter cativeiros, vai ter mulheres sendo forçadas. Então, este período vai se referir àquele mesmo período que Jesus falou em Mateus 24, da grande tribulação. Será precisamente neste tempo em que todas estas guerras que vão acontecer no mundo, pela besta, né, e pelo governo do anticristo, que vai formar a própria besta, sendo ele o chifre pequeno, eles vão ao redor de Jerusalém, eles vão fazer guerra contra o povo de Israel, contra os judeus. Então Cristo vai dar um escape também para alguns judeus, para eles escaparem por meio de um vale. Então terá um escape para os judeus, para um remanescente. Então o intuito deste vídeo é nos mostrar que os Salmos nos revela coisas muito mais profundas do que aquelas que a gente estavam conseguindo enxergar. Porque os Salmos e alguns outros pontos da Escritura vai nos trazer um entendimento mais completo, vai dar mais profundidade na palavra. Entenderam? Tem que ter essa soma de coisas espirituais com coisas espirituais. E assim a gente consegue extrair o máximo que o Espírito Santo estava querendo nos dizer. Então, na parte das trombetas, eu passei de forma mais simplificada. Não tinha como detalhar trombeta por trombeta neste estudo, mas fica para uma próxima oportunidade. Então é isso. Eu agradeço a todos os irmãos que estão acompanhando os estudos. Se inscrevam no canal e compartilhem os vídeos
nas suas redes sociais, para que esta mensagem possa alcançar mais pessoas, para que sejam edificadas. E até o próximo estudo. Shalom!